Se você quiser que os outros pensem que é inteligente, basta concordar com todos eles. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A inteligência é o ativo de maior relevância que o indivíduo pode desejar desenvolver. E, de fato, todas as conquistas da humanidade foram alcançadas diretamente graças à nossa capacidade de elaboração mental. Após análises de resultados no histórico dos testes de QI, observou-se a recorrência de uma progressão evolutiva a cada 25 anos. Isso mostrou que a cada geração os resultados são melhores que os da anterior. Esse fenômeno foi chamado de efeito Flynn, em homenagem ao seu descobridor James Flynn. Considerando que a espécie humana não parou de evoluir, será que podemos concluir que a inteligência também nunca regrediu? A série histórica das avaliações do quociente de inteligência, ou QI, teve seus procedimentos padronizados e considerados confiáveis para interpretações somente no início do século XX. Todavia, os testes de QI são criticados por avaliarem conhecimentos já adquiridos anteriormente pelo indivíduo, além do foco ser restrito às habilidades lógico-matemáticas, ao invés de capacidades mais abrangentes. Mesmo com imperfeições, o teste de QI oferece parâmetros básicos nas pontuações médias no decorrer dos tempos. Desde seu surgimento, os registros demonstram que a capacidade de raciocínio humano evoluiu devido a vários fatores, tais como educação, saúde, nutrição, sociabilidade e até mesmo genética. Por exemplo, atualmente, a média na pontuação do QI é de 130 pontos. Enquanto há pouco mais de 100 anos era 70, o que para hoje representa a classificação de alguém com sérios problemas de aprendizagem. Além disso, o teste indica a quantidade de informação adquirida. Para se ter uma ideia, em 1993, se comprovou que uma criança de 10 anos tinha mais conhecimento acumulado que o engenheiro físico e astrônomo Galileu Galilei conseguiu reter em seus 88 anos de vida. Só que o curso ascendente da inteligência mudou. A chamada Geração Z, aquela nascida entre 1995 e 2010, interrompeu essa progressão. De acordo com os resultados dos testes, essa geração demonstra capacidades mentais inferiores à geração anterior, ou seja, são menos inteligentes que seus pais. Como algo assim aconteceu em um mundo cada dia mais complexo e desafiador mentalmente? Para termos um parâmetro, em 1900, em torno de 3% da população exercia profissões de esforço majoritariamente intelectual. Porém, atualmente, 93% da população ativa trabalha em profissões que usam prioritariamente atributos intelectuais como principal recurso. Isso nos mostra que estamos cada vez mais mentais e menos braçais. Diversas atividades menos intelectuais já nem existem, como é o caso de ascensorista de elevador, telefonista, leiteiro, entregador de jornais, arquivista ou datilógrafo. Outras estão com os dias contados, como é o caso de secretária, contador, porteiro, bibliotecário, escrivão, garçom, professor de línguas estrangeiras e até mesmo piloto de avião. Tais profissões, já extintas ou não, têm em comum o fato de suas rotinas poderem ser facilmente automatizadas por meio de recursos tecnológicos. De acordo com o relatório da Comissão Global do Futuro do Trabalho, de 2017, 65% das crianças de hoje, quando atingirem a idade produtiva, atuarão em profissões que ainda nem existem. Os ambientes profissionais se mostram mais polivalentes. O indivíduo comum se tornou um ser multitarefa. Jovens e crianças têm mais estímulos tecnológicos que antes, e a tendência é gostarem disso. E essa tem sido a principal crítica pela baixa do QI, o uso da tecnologia. O tema é pesadamente criticado no livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do autor Michel Desmurger, que explora exatamente as causas dos baixos resultados dos testes de QI na geração Z, também chamada de geração nativa digital.
As observações de Desmurger têm seu valor, mas gostaríamos aqui de enfatizar um ponto citado no livro e pouco explorado na tese do autor. O uso da tecnologia não pode ser, em si, responsabilizado pela quebra do efeito Flynn. É demasiado simplista culpar um único elemento, por mais presente que seja. Essas mudanças geracionais são atreladas a conjuntos de fatores presentes no tempo. As crianças passam bastante tempo em contato com a tecnologia, mas o que elas escolhem para consumir vai do bom e útil ao ruim. A rede proporciona informação ampla e rápida, mas a qualidade e profundidade do conhecimento depende do interesse pessoal, seja lá qual for a idade do indivíduo. É comum pessoas comprarem livros e nunca os lerem, ou mesmo apenas iniciarem e nunca finalizarem as leituras. A superficialidade não é exclusividade das mídias digitais, pois essas são meios de informação, da mesma forma que os livros também são. Por exemplo, livros universitários não são lidos de capa a capa pelos estudantes. Normalmente são consultadas aquelas partes direcionadas às suas tarefas. Isso não faz deles meios superficiais de conhecimento. Se pensarmos dessa forma, as gerações que cresceram sendo informadas e entretidas pelo rádio e TV aberta seriam consideradas gerações perdidas devido à limitação de opções comparadas às disponíveis hoje. Na realidade, o desregramento no uso da internet pelos jovens tem outra raiz, a falta da atuação dos pais. Hoje, as facilidades de recursos são infinitamente maiores das vividas pelas gerações anteriores. Quem já não ouviu um pai dizer que fará tudo para que o filho nunca passe pelos problemas que ele teve quando tinha sua idade? Pois esse detalhe não deve ser esquecido. Isso pode passar do ponto e a falta de orientação aos filhos tem contribuído negativamente na educação familiar. Com isso, não se quer promover o sofrimento como forma de educação, mas sim enfatizar que as dificuldades naturais do convívio em sociedade faz com que o indivíduo amadureça e se torne resiliente aos percalços da vida humana. Dessa maneira, é mais fácil transferir a culpa à tecnologia. As camadas do problema são mais profundas. Quando há um vácuo na atuação dos responsáveis, outros atores assumem um papel. Aí entra outro ponto crucial dessa discussão: as instituições de ensino. Atualmente, quando se fala na formação dos estudantes, é comum que se pense no sistema chamado de educacional. Entretanto, o modelo escolar e universitário vigente não foi criado com o propósito de educar, e sim de instruir. Ou seja, a educação, que naturalmente é de responsabilidade da família, está sendo deixada a cargo das instituições de instrução, que, por sua vez, não foram feitas para educar ninguém. Assim, a educação fica por conta de creches, escolas e universidades públicas ou particulares, que, no fim, são todas reguladas pelo Estado. E aí é que mora o perigo. A negligência dos pais, nem sempre proposital, é preenchida por burocratas que nunca são negligentes quando se trata do controle estatal. Só para lembrar, o rabisco feito por políticos em 1988 diz: artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que poderia ser mais falacioso? Não devemos esquecer quem é o patrono oficial e principal promotor do sistema de educação socialista no país. Título muito justo diante dos resultados pífios do Brasil nos testes internacionais de rendimento escolar. Agora, os resultados dos testes geracionais de QI começam a fazer sentido. Como algo que, na prática, é compulsório, pode ser chamado de direito. Até mesmo o homeschooling, o ensino em casa, de responsabilidade dos pais, é proibido por aqui. As capacidades intelectuais dos alunos não só são moldadas pelo conhecido e ineficaz coletivismo estatal, como também se proíbe que os pais promovam a instrução independente para seus próprios filhos.
Existem até casos de jovens preparados em casa e que passaram em vestibulares concorridos. Porém, o Estado não permitiu o ingresso na faculdade pelo fato de não terem seguido o currículo estipulado pelos gênios da burocracia governamental. Esse é o mesmo currículo que permite que mais de 50% dos estudantes universitários terminem a faculdade na condição de analfabetos funcionais. Esses serão os professores das próximas gerações. Existe o caso de William James Seres, o homem que chegou aos 230 pontos de QI. Seres, que foi educado exclusivamente em casa, aos 7 anos dominava todo o currículo escolar, falava 7 idiomas e escreveu 4 livros. Quando completou 9 anos, tentou ingressar em Harvard, mas foi recusado devido à sua idade. A coletivização sempre nivela a inteligência por baixo e gera anulação de potencialidades subjacentes de cada estudante, mesmo porque, no pensamento coletivista, as diferenças, quando percebidas no sistema centralizado, assustam e usualmente são reprimidas no indivíduo. As ideias fora do senso comum estatal causam estranheza, por melhores que sejam. As árvores com mais frutos são as mais apedrejadas. Essa é uma maneira eficaz de diminuir a liberdade e gerar controle sobre o indivíduo desde tenra idade, além, é claro, de mais uma desculpa esfarrapada para o roubo em forma de impostos da população, repetindo a velha falácia da educação gratuita e de qualidade. Não é à toa que o sistema quer determinar como os jovens devem ser doutrinados, preparados. É por isso que a tecnologia tem sido tão culpabilizada também por governos. Os estatistas tendem a não gostar do acesso livre ao conhecimento. A informação descentralizada, livre e distribuída é o horror de qualquer pensamento estatista. Vide os países socialistas, onde a internet é proibida. O aumento do controle da comunicação é o sonho dourado do estadistão. Enquanto isso, as práticas educacionais socialistas monopolizaram instituições de ensino e meios de comunicação através da chamada Revolução Cultural em grande parte do mundo. A estudante Yeonmi Park, uma desertora da Coreia do Norte que foi estudar na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, diz que a institucionalização do socialismo na universidade pratica doutrinações mais radicais que as do seu país de origem, a terra do comunismo perfeito. Falamos disso no vídeo Nem a Coreia do Norte era tão maluca, cujo link está na descrição deste vídeo. Mas, voltando à inteligência, os problemas apontados pelos resultados nos testes de QI não são questões produzidas de uma geração para cá. Isso é algo que vem ocorrendo ao longo de mais tempo, porém, as consequências visíveis só estão sendo melhor percebidas agora. É por isso que em uma sociedade sem governo central, não é possível que problemas geracionais demorem tanto até serem percebidos. A compulsoriedade dos erros estatais não tem chance de ser perpetuada. O livre mercado é mais inteligente e aprende com os próprios fracassos, que não se repetem por décadas comprometendo o lucro e, consequentemente, gerações de jovens. Ao contrário, as melhores práticas são aprendidas e implementadas. Mas se alguém desejar permanecer utilizando métodos desgastados, é livre para isso. As singularidades naturais dos indivíduos não podem ser sucateadas por comandos centrais. O coletivismo se apropria e uniformiza os métodos de ensino através da coerção estatal. Em contraposição, o libertarianismo entrega a responsabilidade das escolhas para o indivíduo. A evolução da inteligência é o caminho natural da humanidade. Quando a sociedade se liberta, a inteligência flui. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por J.P. Costa, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!